Num canto esquecido de Roma antiga, um homem simples, outrora pescador da Galileia, aguardava sua sentença de morte. Não era um criminoso, nem um traidor. Era alguém cuja fé era tão poderosa que desafiava impérios. Quem era este homem? E por que mesmo diante da morte, ele escolheu amar até o fim? Hoje, você vai conhecer a impressionante história do discípulo que transformou sua vergonha em glória eterna. Se você valoriza histórias de fé verdadeira e coragem até o último, suspiro, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, cada história fortalece a sua esperança e aproxima seu coração do propósito eterno. Às margens serenas do Mar da Galileia, uma voz ecoou sobre as águas, alterando para sempre o destino de um simples pescador. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, narra o momento em que Jesus se aproxima de Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, dizendo: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Pedro, que até então via seu sustento limitado ao balançar das redes e ao instinto de sobrevivência nas águas revoltas, recebe um convite que não apenas mudaria sua ocupação, mas também sua alma. Em um instante, deixando para trás o barco, as redes e o ofício, ele entrega sua vida a um propósito maior, sem imaginar os ventos impetuosos que teria de enfrentar. O chamado de Pedro não foi um evento isolado, mas a inauguração de uma caminhada repleta de contrastes. Fé ardente e medo súbito, coragem desafiadora e quedas dolorosas. A decisão rápida de seguir Jesus nos revela uma característica essencial de Pedro: sua capacidade de responder prontamente ao chamado divino, mesmo sem compreender totalmente o que viria pela frente. O Mar da Galileia, testemunha silenciosa daquele primeiro passo, simboliza as águas turbulentas que ele enfrentaria em sua jornada de fé e transformação. Era comum, naquela época, que os rabinos escolhessem seus discípulos dentre os mais instruídos nas Escrituras. Mas Jesus, contrariando as expectativas sociais, chama homens simples, trabalhadores rudes e de fala popular. Pedro, com suas mãos calejadas e coração ainda inexperiente, não trazia títulos, mas uma disponibilidade que o céu valorizava mais que qualquer diploma. Este gesto de Cristo já indicava a nova lógica do reino de Deus: valorizar o que o mundo desprezava, capacitar os dispostos e não apenas os habilitados. Esse início singelo revela muito sobre o caráter divino. A graça sempre precede o mérito. Pedro, ainda desconhecendo a amplitude da missão, responde com simplicidade e coragem. Uma decisão que ao longo dos anos exigiria dele renúncias dolorosas, fé resistente e um amor capaz de ultrapassar seus próprios limites humanos. Seguir Jesus para Pedro era mergulhar no desconhecido. Cada passo dado após aquele chamado seria moldado pelo fogo da adversidade e pelo sopro renovador do Espírito. Era apenas o início de uma jornada que transformaria um humilde pescador no mais destemido proclamador da esperança. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 4 ao 11, vemos Jesus conduzir Pedro a uma pesca milagrosa, um prelúdio visual da missão que lhe seria confiada. A abundância inesperada de peixes naquele dia serviu como metáfora viva. Pedro não seria mais apenas um pescador de alimento perecível, mas seria chamado a pescar almas para a eternidade. A transformação, no entanto, não seria instantânea. Seria um processo doloroso e profundo. Pedro precisava ser moldado. Sua visão de mundo, até então limitada às redes e ao mar, seria ampliada para abraçar o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Cada ensinamento de Cristo, cada milagre presenciado, cada passo dado em direção a Jerusalém, esculpia em Pedro uma nova identidade. Ainda assim, ele carregava em si os traços de seu passado: impulsividade, medo, dúvida, que precisariam ser refinados no cadinho da experiência. Havia uma luta interna constante entre o velho Simão e o novo Pedro. O velho Simão temia a rejeição, buscava reconhecimento humano e vacilava diante da tempestade. Já o novo Pedro, que emergiria após muitas quedas e lágrimas, seria firme como a rocha que Jesus profetizara em Mateus, capítulo 16, versículo 18. A transformação seria selada não pela ausência de falhas, mas pela graça que redimia cada fraqueza e fazia dela um testemunho de poder divino. A beleza dessa metamorfose está na paciência de Cristo em lidar com Pedro. Jesus não desistia dele a cada tropeço, mas ao contrário, oferecia novas oportunidades para aprender, crescer e recomeçar. Como o oleiro que pacientemente molda o vaso, Jesus investia tempo, palavras e amor na formação daquele que se tornaria uma das colunas da igreja. Pedro, com todas as suas falhas humanas, se tornaria o exemplo vivo de que Deus pode transformar instrumentos comuns em ferramentas extraordinárias. Seu caminho ilustra que a verdadeira mudança acontece não pela força do homem, mas pela entrega diária à obra do Espírito Santo.
O apóstolo Pedro é, sem dúvida, uma das figuras mais humanas e fascinantes do Novo Testamento. Em episódios como o da travessia sobre as águas, relatado em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, vemos sua coragem desafiadora. Ele é o único a sair do barco em direção a Jesus. No entanto, também é o único a afundar quando a dúvida invade seu coração. Esta mistura de ousadia e fragilidade compõe o mosaico emocional que caracterizava Pedro. Sua personalidade intensa o fazia tomar atitudes precipitadas, como quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no momento da prisão de Jesus, narrado em João capítulo 18, versículo 10. Pedro agia antes de pensar, muitas vezes motivado por um amor sincero, mas desordenado. Sua impulsividade revelava tanto seu fervor quanto sua necessidade de maturação espiritual. Era como precisava ser lapidado para se tornar uma chama controlada e eficaz. Essa tensão entre coragem e imprudência tornou Pedro não apenas vulnerável, mas também profundamente identificável para nós hoje. Em sua trajetória, encontramos nossas próprias lutas internas. Querer fazer o certo, mas nem sempre saber como agir. Amar profundamente, mas às vezes falhar na execução desse amor. A humanidade de Pedro é um espelho para nossas jornadas espirituais. Jesus, conhecendo essa natureza impulsiva, não a aniquilou, mas a redirecionou. Ele sabia que, uma vez transformado, o fogo que levava Pedro a agir de maneira impensada seria o mesmo que o levaria a proclamar o evangelho com ousadia diante de multidões hostis. O potencial para o bem sempre esteve entrelaçado com suas fraquezas, e Jesus escolheu trabalhar a partir disso, não apesar disso. No coração de Pedro víamos um homem dividido entre o medo e a fé, entre a pressa humana e a paciência divina. Esse conflito seria fundamental para a formação de um líder, que mais tarde saberia conduzir outros com humildade, compaixão e coragem diante da perseguição. A liderança de Pedro entre os discípulos se solidifica naturalmente. Desde os primeiros momentos, sua voz se destaca, como registrado em Mateus capítulo 16, versículo 16, onde ele declara com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão pública não apenas revela uma revelação divina, mas também projeta Pedro para uma posição de influência entre os seus companheiros. Jesus reconhece sua liderança, chamando-o de pedra, sobre a qual edificaria sua igreja, mas junto com o privilégio vinha o peso esmagador da responsabilidade. Liderar no reino de Deus não era um convite à glória terrena, mas ao serviço sacrificial. Pedro logo descobriria que liderar significava ser o primeiro a sofrer, o primeiro a ser perseguido e o primeiro a renunciar aos próprios sonhos em favor dos propósitos do reino. O brilho do chamado era envolto em dores silenciosas, noites de angústia e a constante necessidade de colocar a vontade de Deus acima dos próprios impulsos e desejos. Os outros discípulos, embora também escolhidos e amados, frequentemente olhavam para Pedro como aquele que deveria agir primeiro, falar primeiro, crer primeiro. Essa expectativa constante podia facilmente se tornar um fardo esmagador. Pedro precisava equilibrar a impulsividade natural com a sabedoria necessária para inspirar, corrigir e conduzir um pequeno grupo de homens que mais tarde levariam o evangelho aos confins da terra. Seu papel exigia uma maturidade que só poderia ser adquirida através de erros e arrependimentos sinceros. Cada deslize era uma oportunidade para Pedro aprender não apenas a liderar, mas a liderar como um servo. A liderança de Pedro era moldada na fornalha da humilhação e na escola da graça. E seria precisamente essa formação dolorosa que lhe daria autoridade moral para pastorear a igreja nascente. O brilho da liderança apostólica, portanto, era apenas a superfície visível de um processo interno profundo e exigente. Pedro seria lembrado não por sua perfeição, mas por sua transformação constante e pela coragem de permanecer fiel, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O amor de Pedro por Jesus era intenso, quase incontrolável. Vemos isso claramente quando, em João capítulo 13, versículo 8, durante a última ceia, Pedro inicialmente se recusa a permitir que Jesus lave seus pés, expressando respeito e reverência exagerados. No entanto, quando Jesus explica que, sem aquele gesto, ele não teria parte com o Mestre, Pedro, em sua paixão, pede que Jesus lave não apenas seus pés, mas também suas mãos e cabeça. Esse episódio expõe o coração fervoroso, mas ainda imaturo, de um discípulo que amava profundamente, mas ainda não compreendia a totalidade do amor sacrificial. Essa luta interna entre desejo sincero e entendimento limitado era uma marca constante da vida de Pedro. Ele queria ser fiel até o fim, mas não sabia ainda o quanto essa fidelidade custaria. Declarou em Mateus capítulo 26, versículo 35, que nunca abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o fizessem.
Entretanto, quando a pressão veio e a ameaça à própria vida se tornou real, seu medo venceu temporariamente seu amor. A luta de Pedro não era entre amar e odiar, mas entre amar do seu jeito e aprender a amar do jeito de Cristo. O amor humano é frequentemente possessivo, impulsivo e condicionado a circunstâncias favoráveis. Já o amor ensinado por Jesus exigia sacrifício, renúncia e disposição para morrer para si mesmo. Para Pedro, essa lição seria uma das mais difíceis, porém, também uma das mais libertadoras. Após sua tríplice negação, o amor de Pedro não diminui, mas se purifica. Quando Jesus ressurreto pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, como registrado em João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, ele não está humilhando o discípulo, mas restaurando-o e moldando um amor mais maduro, que seria capaz de sustentar a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Essa luta interna entre querer amar e aprender a amar de verdade é o que torna Pedro tão real e tão próximo de nós. Ele nos ensina que o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da entrega humilde nas mãos daquele que é o próprio amor encarnado. A cena é angustiante. Na calada da noite, enquanto Jesus é levado de tribunal em tribunal, Pedro se aquece junto ao fogo no pátio do sumo sacerdote. Confrontado por servos e curiosos, ele nega conhecer aquele que, poucas horas antes, prometera seguir até a morte. Esta sequência de eventos, narrada nos evangelhos, como em Mateus capítulo 26, versículos 70 a 74, revela o drama da fraqueza humana em sua forma mais crua. O medo invadiu Pedro de maneira avassaladora. Ele viu os soldados, sentiu o perigo iminente e, em um misto de autopreservação e pânico, renunciou verbalmente ao seu vínculo mais precioso. Essa queda não foi um erro isolado. Foi o desdobramento de uma batalha interna mal resolvida entre o desejo de ser fiel e o instinto de sobrevivência. O que torna essa negação ainda mais dolorosa é a consciência que Pedro carrega de seu próprio fracasso. O galo cantou, e com ele veio a consciência cortante. Lucas capítulo 22, versículo 61, descreve que Jesus olhou para Pedro nesse momento. Não foi um olhar de condenação, mas de compaixão e dor. Aquele olhar atravessou a alma de Pedro, despindo todas as máscaras e defesas. Foi nesse olhar que Pedro encontrou tanto a realidade de sua queda, quanto a semente da sua redenção. Chorando amargamente, Pedro experimenta o que muitos evitam, o enfrentamento de sua própria insuficiência. Esse choro não era apenas de arrependimento, mas de uma alma que reconhecia sua total dependência da graça. Aquela noite escura seria para sempre marcada em seu coração, não como um fim, mas como um ponto de partida para uma fé mais profunda e uma liderança mais humilde. Pedro nos ensina que até mesmo os mais fortes podem falhar, mas também que a verdadeira grandeza espiritual reside em como nos levantamos após a queda. Sua negação seria lembrada não como sua derrota final, mas como o terreno onde a misericórdia de Deus plantaria um novo começo. Após o canto do galo e o olhar de Jesus, que atravessou a alma de Pedro, o apóstolo mergulhou num luto silencioso. Não há registros detalhados sobre o que Pedro fez nas horas entre a crucificação e a ressurreição, mas o silêncio que paira nesse período fala mais alto que muitas palavras. Em Lucas capítulo 24, versículo 34, os discípulos afirmam: "O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão", indicando que, entre a ressurreição e as primeiras aparições públicas, Jesus buscou Pedro, em particular. Esse encontro íntimo e privado revela a delicadeza de Cristo ao tratar com as feridas mais profundas de seus discípulos. Jesus sabia que Pedro precisava de mais que uma simples absolvição pública. Ele precisava da restauração pessoal, olho no olho, coração a coração. O olhar que antes o havia confrontado no pátio, agora o abraçava com perdão e esperança. Não. Há relatos das palavras trocadas entre eles nesse primeiro reencontro, mas podemos imaginar que no silêncio de olhares e lágrimas, Pedro compreendeu algo que nem 1000 sermões poderiam ensinar. O amor de Cristo não é retirado quando falhamos, mas intensificado em nossa fraqueza. A vergonha de Pedro foi transformada em testemunho, e a culpa que poderia tê-lo consumido foi convertida em força para levantar outros caídos. Essa experiência moldou profundamente a maneira como Pedro enxergava o ministério a partir de então. Ele sabia, por experiência própria, que a graça é mais poderosa que o julgamento e que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Este encontro foi a cura da sua alma, o renascimento de sua vocação e a preparação para o chamado que viria. Pedro nunca mais seria o mesmo depois desse olhar. Ele passou a carregar não apenas a lembrança da sua queda, mas a certeza do amor restaurador de Cristo. E essa certeza o capacitaria a caminhar com fé inabalável até os dias finais de sua missão.
com a ressurreição de Cristo, Pedro se vê novamente convocado a uma missão, mas agora com um coração muito mais maduro e quebrantado. Em João capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, Jesus, em uma conversa marcante à beira do mar de Tiberíades, pergunta a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?" Cada resposta afirmativa de Pedro é acompanhada de uma nova incumbência: apacentar ovelhas, cuidar dos cordeiros. Era a restauração completa e a renovação de seu chamado. Essa tríplice pergunta de Jesus não apenas ecoava a tríplice negação, mas também restaurava a dignidade e a missão de Pedro diante dos outros discípulos. Ele agora não era apenas um seguidor, mas um pastor, responsável por conduzir, nutrir e proteger o rebanho de Cristo. Esse novo começo não se baseava na força de Pedro, mas na graça que o havia restaurado. A missão pós-ressurreição exigiria de Pedro uma fé mais sólida e um amor mais sacrificial. Não seria mais um amor impulsivo e emocional, mas um amor que suportaria prisões, açoites e, por fim, a morte. Jesus, de maneira clara, profetiza nesse mesmo encontro que Pedro estenderia as mãos e seria levado para onde não gostaria, indicando o tipo de morte que glorificaria a Deus. Pedro abraça esse novo chamado com um coração disposto. Ele sabia que falhar novamente era possível, mas confiava que o mesmo Cristo que o restaurara seria sua força contínua. Com essa convicção, ele passa a liderar a igreja nascente, pregando com ousadia e enfrentando as ameaças sem recuar. Esse novo começo marca a transição definitiva de Pedro, de um homem dividido para um apóstolo firme e decidido. Era o início de uma jornada que exigiria tudo dele, mas que também lhe concederia a maior honra: glorificar a Deus com sua vida e com sua morte. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, algo extraordinário aconteceu em Pedro. O homem que antes tremia diante de uma criada, agora se levantava com autoridade diante de multidões. Sua primeira pregação resultou na conversão de cerca de 3.000 almas, um marco impressionante para quem havia negado Jesus semanas antes. O Espírito Santo não apenas deu a Pedro palavras, mas também coragem, discernimento e poder. Suas fraquezas naturais foram revestidas de força sobrenatural. Ele se tornou uma testemunha viva de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Suas palavras não eram frutos de eloquência treinada, mas de um coração cheio do Espírito e uma mente renovada pela verdade de Cristo. O sermão de Pedro em Pentecostes é notável por sua clareza e ousadia. Ele não suaviza a responsabilidade dos ouvintes, apontando diretamente para a culpa no assassinato de Jesus, mas ao mesmo tempo oferece a esperança do arrependimento e da salvação. Essa combinação de verdade e graça é uma marca registrada de sua nova liderança espiritual. O avivamento que começa em Pentecostes é sustentado em grande parte pela coragem de homens como Pedro, que agora compreendem que suas vidas pertencem totalmente a Deus. Ele já não busca sua própria segurança, mas o cumprimento da missão para a qual foi chamado. A transformação completa em sua vida é um testemunho vivo do que o Espírito Santo pode fazer em qualquer coração disposto. Socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo que eu buscasse a ti, minha força não ajuda. Um depravado, caído bem longe da sua presença. A luz é ofuscada pelo breu de trevas densas. Essa é minha recompensa de não te ouvir no jardim. Um lindo início em família, solidão é o fim pra mim. E não há chance, relance de viver como era antes. Não consigo me salvar e o meu pecado é escandaloso. Sou tipo um andarilho, imagem do mal ambulante. Mesmo em alguma virtude me vejo sendo orgulhoso.